temos advogados de grande excelência, como Valdir Machado, juiz Johnson, cadeira cativa neste programa, promotores, a promotora Veloci, o promotor Carlos Fiorioli, temos pessoas, temos juristas, temos pessoas ligadas a esse meio e infelizmente muita gente ainda tem aquela ideia, por exemplo, já sobre os advogados, que todo o advogado é corrupto, aquela história. Um absurdo, né? Para você ver o que se tramou nesse país e algumas ideias. E isso eu digo porque acabamos por citar que bem pelo contrário. Em todas as profissões nós temos corruptos, temos gente deselegante e temos gente extremamente honestas, comprometidas com aquilo que fazem. Eu digo isso porque nós cansamos já de ouvir e estamos passando por um processo no Brasil que é um processo, gente, que se nós ficarmos apenas pegando estes ou aqueles, mas não mudarmos conceitos e não mudarmos atitudes, não vai adiantar nada. Eu acho que a ética hoje é uma coisa em alta hoje, né? Por quê? Voltando a esse exame nacional da OAB, como eu já atuo há 25 anos na advocacia, então eu já passei por várias fases que o Brasil passou. Plano cruzado, plano Collor, plano isso, todos os planos que... Inflação altíssima em 89, né? Tudo isso eu vivi aquela época do overnight, coisas assim que era 89% né, ao mês, isso era assustador. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, com o exame nacional da OAB, que todos os bacharéis têm que passar por essa prova, eu noto o seguinte, que houve estou fugindo um pouco do tema, mas eu acho que é importante. Talvez eles estejam extremamente conectados. Exatamente. Pelo seguinte, que houve uma valorização da nossa profissão após a prestação do exame junto à ordem. Isso é um tema, Valdir, que aguarde que tu pode parar mais adiante. Nós já ficamos aqui, já discutimos que nós trataremos sobre isso, inclusive, e alguns acham que isso deveria ir para todas as áreas. Para os contadores, para os jornalistas, para os professores, para os médicos, para todo mundo. Né? Os contadores também têm, né? Temos. E agora, esta questão, já que vocês tocam e vocês trazem muito bem, a elegância masculina não está então apenas no jeito que se veste ou no jeito que faz isso ou aquilo, mas de fato tem a ver com sua natureza e com sua construção de caráter. Antes tu falavas que não é determinante um meio social. Influencia, mas não é determinante. Eu gosto de uma frase, o nosso telespectador já deve ter ouvido eu dizer, se recorda, uma frase de Jean-Paul Sartre, que foi um filósofo que morreu em 1980, um grande filósofo francês existencialista. Ele dizia: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Ou seja, em última instância, o homem, a mulher, é senhora das suas ações, é senhora do seu destino, tal, nesse sentido. A elegância masculina, quando eu digo se há de ser questionada, ditas elegâncias por aí, será que o próprio papel do homem não está sendo discutido? Será que nós não estamos sendo convidados para que a nossa elegância apareça na casa, no dia a dia, no trabalho, com os filhos, com a esposa, com os amigos, com a namorada, etc? Eu acho que a elegância está muito também interligada, vamos chamar assim, à atitude. A tua atitude do teu dia a dia, a tua atitude de como tu vai te colocar perante o teu semelhante, né? Eu acho que essa atitude é que, então, conforme a atitude que tu vai tomar, é que isso vai dar o teu retorno, ou vai haver até a reciprocidade do teu semelhante. Interessante. Na minha opinião, a princípio é isso aí, né? Na minha ideia, né? Mas é uma ideia interessante, Valdir, porque trabalha a questão que para nós na filosofia é chamada de alteridade. É que é como tu recebe o outro a partir daquilo que tu é, né? Interessante isso. Não, eu ia te perguntar para trabalhar um pouco mais essa pergunta. Como tu quer dizer assim, David? Para receber de volta? Bom, como... Sim. Eu vou usar um conceito de alteridade que é um conceito filosófico. Não, agora entendo, mas eu refiro assim, como a minha elegância vai afetar a maneira como os outros me veem ou como o tratamento dos outros com relação... A questão é, a nossa elegância
como seres humanos, como homens, esta elegância, ela pode influenciar, ela pode criar um ambiente de trabalho melhor, ela pode criar um ambiente familiar melhor, ela pode criar um ambiente social melhor. Tu pode tornar teus amigos melhores a partir da tua elegância, tu pode ser melhor para tua esposa e ajudá-la a crescer também como ser humano, porque também aquela ideia de que nós nunca, o outro é o outro. Bom, o outro é o outro numa construção comigo, né? A nossa elegância influencia ou pode influenciar na vida dos outros? É neste caminho? Pode. Por quê? Acredito que pode. Tocou em vários pontos, assim, com relação ao nosso ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, eu acredito que a elegância começa. Não vou falar em termos externos, somente roupa, enfim, visual. Claro. Porque nisso nós já tocamos. Cordialidade com as pessoas. A gente pode criar um ambiente de trabalho totalmente áspero, ou um ambiente bom. Eu percebo bastante que em várias entrevistas de trabalho que nós fizemos com candidatos a vagas de trabalho que nós tivemos na nossa empresa, várias pessoas colocam assim, nós já tivemos casos, inclusive, qual seria o lugar ideal para te trabalhar? Um local onde tenha um bom clima, um bom ambiente de trabalho. E quando chegou no devido trabalho, quando a pessoa foi contratada, ela não era cordial com os colegas. Sim. Entende? Vai tudo por terra. Foram somente palavras. Aí eu entro naquela frase que eu coloquei antes, que a pessoa se vendeu demais por um valor acima do que valia. Em casa, eu faço, até hoje. Eu confesso que com o nascimento da minha filha, o número de vezes diminuiu, mas é aquela questão de abrir porta para minha esposa, auxiliá-la, carregando várias coisas, enfim, a gente procura cuidar da outra pessoa, é isso que eu procuro fazer. Eu remeto à minha pessoa, acredito que isso faz parte da elegância do Rodrigo. Elegância é cuidado, então, segundo esse segundo ambiente que tu tratas. Tu antes falasse na elegância do trabalho e tu coloca como cordialidade. Estou eu aqui reinterpretando. Agora como cuidado. São vários itens aí mencionei. E com amigos. A elegância com os amigos. Temos algumas experiências. Temos. E lembramos até de algumas coisas. A deselegância de um amigo, de uma amiga conosco, tal. Como é interessante isso. O Valdir olha, porque isso é muito comum, o telespectador também conhece e é muito interessante. Nós talvez já fomos deselegantes ou sofremos uma deselegância de um amigo, de alguém que nós queremos bem e tal. A elegância com um amigo ajuda-o a crescer, Valdir? Não há dúvida. Eu já tive assim uma experiência, vamos contar uma passagem rápida de uma audiência, né? Em que era uma audiência do qual eu era advogado, eu estava atuando como advogado de 3 familiares e o lado opositor era a filha da família, né? Tudo bem. Aí houve um caso que o advogado tentou me espezinhar de uma forma áspera, né? No sentido assim, doutor Valdir, eu já lhe conheço. Mas, eu digo o seguinte, olha, doutor fulano, é a forma como se trata na advocacia, né? O seguinte, eu só gostaria que o senhor me tratasse da mesma forma como eu lhe trato, com a devida urbanidade. Mas, para minha surpresa, quando menos espera, a própria juíza interfere no nosso diálogo e resolveu tomar quase que as minhas dores, vamos chamar assim, que eu fiquei surpreso, porque ela viu que ele foi deselegante comigo, né? E disse o seguinte, doutor fulano, senhor, por favor, essas suas considerações e observações fiquem para o senhor. Então, ali eu cresci na briga, porque eu tive essa alegria, né, dela ver que ele estava tentando tentar menosprezar, em primeiro lugar, porque era um advogado com mais idade que a minha, né, um advogado mais
experiente, né? E com um sério erro, posso eu aqui dizer, né, um sério erro, que eu trabalho, gente, na Univates uma disciplina, uma cadeira chamada gestão de conflitos. Primeiro, ele perde o foco do conflito, ele pessoaliza. Segundo, ele acaba, ao fazer isso, ele acaba tocando-se de forma emocional, de uma forma negativa, que é perder a excelência do trato do outro para poder se mediar o conflito de uma forma positiva para si mesmo. Ele não consegue fazer isso, um grande equívoco. Essa deselegância que ele tem contigo é uma deselegância muito comum em todos os momentos. E a deselegância que mais me chama a atenção, porque ela é algo que dentro do meio familiar, no núcleo familiar, naquilo que nós ainda constituímos como essencialidade de uma sociedade desenvolvida, que é o cuidado, tal como tu dizia, essa deselegância que se tem muitas vezes, que nós homens somos acusados em relação às mulheres. E nós vemos por aí, né? Tanto é que em pleno século XXI nós temos que ter uma lei, Maria da Penha, e tantos absurdos. Mas não precisamos chegar a sermos acusados disso, daquilo,